desde a infância. Olá, pessoal, é sobre esse assunto que eu vou falar hoje, porque realmente é desde a infância que as crianças que nasceram neste século XXI, elas têm que saber que as sagradas letras que podem torná-las sábias para a salvação e pela fé em Cristo Jesus estão nas Escrituras. É isso que o pai e a mãe dessas crianças têm que mostrar para elas, desde a infância. Para que, desde a infância, essas crianças comecem a ler o que está escrito, comecem a aprender o que está escrito, comecem a aplicar em suas próprias vidas, mesmo que sejam ainda crianças, o que está escrito nas Escrituras. Para que por meio disso, pouco a pouco, elas vão sendo educadas, para que sejam pessoas que tenham domínio próprio, que tenham prudência na vida, que tenham um procedimento exemplar, que honrem aos seus pais, que façam a sua vida irrepreensível por meio daquilo que elas leram. Então, isso é algo sério demais. Porque o que falta hoje em muitas crianças por aí é elas saberem que as sagradas letras que estão nas Escrituras podem produzir todo esse bom resultado na vida delas ao longo do tempo. Então, isso é importante demais. Isso não pode faltar na vida das crianças hoje. Só que, infelizmente, muitas crianças hoje não estão recebendo ou nem sabendo quais são as sagradas letras que podem torná-las sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí elas se voltam para outras coisas. Celular, internet, WhatsApp, baladas, bebidas, drogas, enfim. Assim elas vão estragando as suas próprias vidas. E isso não é bom. Não é bom para elas, nem para suas próprias famílias. Então, é preciso que se tenha algo que possa mudar essa situação. E é o que está escrito, ou seja, as sagradas letras, que o próprio Deus inspirou para esse objetivo. Então, esse objetivo tem que ser concretizado na vida das crianças hoje, sem dúvida alguma. E os pais têm que ser responsáveis por isso. Entregar para os seus filhos as Escrituras, para que elas possam ler. Se inteirar do que está escrito. Os pais podem ensinar isso aí. O valor das Escrituras. É muito importante, é algo sério, é algo saudável. Então, se você quer que seus filhos sejam saudáveis na vida, em todo o tempo, é por meio das Escrituras que isso vai acontecer, sem dúvida alguma. Então, isso é bom demais. E eu vou falar aqui sobre a história de um homem que, quando ele já era jovem e, consequentemente, até a sua fase adulta, até o dia que ele morreu, ele sabia desde a infância quais eram as palavras sagradas que poderiam torná-lo sábio para a fé e para a salvação em Cristo Jesus. Esse homem se chama Timóteo. E foi para Timóteo que Paulo escreveu duas epístolas. E o texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Paulo para Timóteo. Então, ele fala claramente sobre isso aqui, dos resultados que as Sagradas Letras produziram na vida de Timóteo, desde a infância.
Hoje, no mundo, existem, sei lá, umas 3 bilhões de crianças aí que estão na fase da infância ainda. É nesse período que elas têm que entrar em contato com as Sagradas Letras, que podem torná-las sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso será uma recompensa para elas. Vai trazer para elas um bom futuro. Os pais dessas crianças dormirão tranquilos, sabendo que os seus filhos não vão se envolver em criminalidade, em drogas, em prostituição, em roubo, em nada que o possa corromper. As Sagradas Letras vão produzir esse bom resultado, que vão deixar os pais tranquilos em relação a isso. Então, eu vou ler aqui esse texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Está escrito assim, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, Paulo está estimulando a Timóteo para permanecer naquilo em que ele foi, permanecer naquilo que ele aprendeu e naquilo que ele foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, então, Timóteo desde a infância, desde quando ele era criança, ali deve ter começado ali pelos seus 3, 4, 5 anos por aí, até chegar na fase da juventude e até o dia em que ele morreu, essas Sagradas Letras produziram bons resultados na vida dele, sem dúvida alguma. E que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Timóteo, desde a infância, sabia disso. Ele foi inteirado disso, ele aprendeu isso aí. E isso foi algo decisivo na vida dele. Importantíssimo, foi algo sério, foi algo relevante. Foi algo que deu resultado. E ele nunca se envolveu em criminalidade. Ele não foi pelos maus caminhos que existem por aí. Ele não se envolveu em coisas erradas. Não, pelo contrário, ele se desviou delas. Ele fugiu delas. Ele escapou delas. Ele não deixou que essas coisas se corrompessem em tempo algum. Porque ele tinha consciência de que as Sagradas Letras que ele aprendeu iriam tornar ele sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o resultado que as crianças hoje, desde a infância, têm que ter. Então, isso é algo muito importante. Não pode faltar. Se hoje você vê aí adolescentes, jovens e às vezes até adultos se envolverem em coisas erradas, é porque lá na infância deles faltou isso. E agora a falta disso está gerando os maus resultados. Muitas pessoas que estão presas por aí, infelizmente, são resultado disso. Mas, se você que é pai e é mãe não quer que isso aconteça com seu filho, então comece a ensinar para ele quais são as Sagradas Letras, que estão nas Escrituras. Você vai encontrar essas são as palavras nas Escrituras, para que o seu filho tenha uma vida saudável, exemplar, irrepreensível, sem mácula e sem dolo algum. Então, se você quer que isso aconteça no seu filho, para que você não tenha o desprazer de ver seu filho entregue a práticas erradas, então você fará bem em ensinar para o seu filho quais são essas Sagradas Letras que podem tornar o seu filho sábio
para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Assim como aconteceu com Timóteo. Vai acontecer com seu filho também. Sem dúvida alguma. Você pode ter certeza e convicção disso. Então, receba esse incentivo, esse estímulo, esse encorajamento de você fazer isso. Para que você veja o seu filho tendo um bom procedimento na vida, em meio a tudo que existe por aí. Ele não vai se corromper em tempo algum, porque as sagradas letras que ele aprendeu vão impedir que isso aconteça, sem dúvida alguma. Então, essa é a palavra aqui, ó. Vou ler até aqui de novo, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele aprendeu, possivelmente por causa de seu pai e sua mãe. Ele aprendeu as sagradas letras. Ele se inteirou disso. Ele estava inteirado disso. Ele estava conscientizado nisso. A consciência dele estava totalmente moldada ao que ele aprendeu pelas sagradas letras. E isso é bom demais, é saudável, sem dúvida alguma. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o seu filho ou a sua filha tem que estar conscientizado disso. Eles têm que ter isso no corpo, na alma e no espírito deles, para que o modo de pensar, de falar e de agir deles esteja de acordo com aquilo que eles aprenderam, para que assim o procedimento deles seja exemplar. Eles sejam pessoas honradas, pessoas simples, pessoas que nunca se complicaram com coisas erradas ao longo da vida. Isso é uma recompensa que eles vão ter na vida, porque eles aprenderam quais são as sagradas letras que podem torná-los sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então é isso que tem que acontecer. E eu espero que as crianças de hoje recebam isso. Comecem a se inteirar dessas sagradas letras, que possam aprender, possam aplicar em suas vidas isso. Para que assim os melhores resultados aperfeiçoadores possam acontecer na vida dessas crianças ao longo da vida deles até a velhice, onde eles ainda darão frutos, sem dúvida alguma. Os frutos, ou seja, os resultados daquilo que eles aprenderam na infância, quando foram inteirados nas sagradas letras que tornaram eles sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, essa é a mensagem de hoje para as crianças que estão na infância hoje. Não deixe de ensinar os seus filhos por causa deles serem crianças. Não, é nesse período de tempo que deve se ensinar isso, sem dúvida alguma. Então, eu espero que os pais hoje se empenhem em fazer isso. Se dediquem. Para que os próprios pais possam ver os resultados disso a pequeno, médio e longo prazo na vida dos seus filhos. Isso é bom demais. Isso é importante, é sério. Então eu espero que isso aconteça. Porque quando isso acontece, os melhores resultados acontecem juntos também. Então, essa é a mensagem de hoje. Que essa mensagem possa ser ouvida, possa ser compartilhada, possa ser praticada com eficiência, com responsabilidade, com seriedade, por parte daqueles que hoje são os pais dessas crianças. Dessas crianças que hoje estão na infância, no período da infância ainda. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria falar daqui. Eu espero que agora isso possa produzir um bom resultado. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.